uma vitamina esquecida, raramente mencionada em exames de rotina, quase sempre ignorada pela medicina tradicional. Uma peça pequena, mas decisiva, que pode devolver energia à próstata, clareza à mente e potência à sua vida íntima. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Não é vergonha buscar prazer, não é fraqueza querer potência, não é ilusão querer intimidade depois dos 60. É humano, é o que nos conecta à vida. E se você sente que o tempo roubou isso de você, saiba que não é o tempo que manda. São escolhas silenciosas, pequenos esquecimentos, deficiências que podem ser corrigidas. Hoje vamos revelar uma dessas peças esquecidas, uma chave escondida, uma vitamina que, quando lembrada e recuperada, pode devolver não só vitalidade à próstata, mas também a sensação de estar vivo de verdade. Muitos homens acreditam que o desgaste do corpo acontece apenas pelo passar dos anos, como se fosse uma marcha inevitável do tempo. Mas a verdade é que existem hábitos diários, quase invisíveis, que funcionam como veneno silencioso para a próstata e para a potência. São pequenas escolhas, tão automáticas que você nem percebe que está enfraquecendo a base da sua masculinidade. E é justamente por serem silenciosas que se tornam perigosas. Você não as associa ao declínio da energia, da ereção, do desejo. Pense na sua rotina. O excesso de carboidratos refinados, aquele açúcar que adoça o café de manhã, a sobremesa depois do almoço, a cerveja repetida no fim do dia. Parece simples prazer, mas funciona como combustível para a inflamação. O corpo responde com resistência, o sangue circula com mais dificuldade, a testosterona perde força e a próstata começa a sofrer em silêncio. O que deveria ser combustível se torna ferrugem. Ferrugem que corrói devagar, sem pressa, até que um dia o motor não liga mais. Outro detalhe, muitas vezes ignorado, é o sedentarismo. Horas sentado, pouco movimento, circulação travada. A região pélvica onde a próstata está precisa de fluxo, precisa de vida. Quando você passa dias sem ativar esse corpo, é como deixar um carro parado na garagem. A bateria descarrega, as engrenagens enferrujam, a ignição falha. O mesmo acontece dentro de você. É um erro acreditar que ficar parado não tem consequências diretas. O corpo masculino foi feito para se mover, para bombear sangue, para sentir energia atravessando cada músculo. E há ainda a escolha silenciosa dos alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras ruins e aditivos químicos. Eles inflamam o organismo, bagunçam os hormônios e criam um terreno fértil para problemas prostáticos. O que parece um detalhe escondido no prato, aquele refrigerante, aquela carne processada, aquele excesso de sal, com o tempo acelera o desgaste da potência. Não é apenas uma questão de peso, é uma questão de vitalidade. Esse erro fatal, repetido dia após dia, sabota silenciosamente a sua próstata. Você pode não perceber agora, mas o corpo percebe. O corpo sempre percebe. A testosterona se cala, a circulação enfraquece e a energia sexual, que deveria ser pulsante, se transforma em silêncio. E é nesse silêncio que muitos homens se perdem, acreditando que é a idade, quando na verdade é a soma desses hábitos que poderiam ter sido diferentes. O nome dela é simples, mas o impacto que causa no corpo é profundo. Vitamina D. Poucos homens imaginam que uma vitamina tão comum seja capaz de sustentar algo tão vital. Mas a ciência vem mostrando que sem vitamina D em níveis adequados, a próstata perde defesa, o sangue não circula como deveria e até a própria testosterona fica travada, incapaz de exercer toda a sua potência. A vitamina D não é apenas uma substância, ela funciona como uma chave que abre portas dentro do organismo. É ela que ajuda o corpo a absorver cálcio e magnésio, minerais fundamentais para manter ossos fortes, circulação ativa e músculos preparados. E é também ela que regula a comunicação entre hormônios, mantendo equilíbrio entre desejo, energia e vitalidade. Sem vitamina D suficiente, o corpo envelhece mais rápido do que deveria, e a inflamação cresce silenciosa e a próstata se torna terreno fértil para desconfortos e doenças. O curioso é que essa vitamina poderia estar disponível de forma simples. Bastaria exposição ao sol em horários seguros, cerca de 15 a 20 minutos, para que a pele iniciasse a produção. Mas a vida moderna afastou o homem do sol. Escritórios, televisão, rotina em ambientes fechados. O resultado é que a maioria dos homens acima de 60 anos apresenta níveis insuficientes ou até deficientes de vitamina D. E isso por si só já representa um fator de risco não apenas para a próstata, mas também para os ossos, para a circulação e até para a imunidade.
Estudos mostram que níveis ideais de vitamina D no sangue ficam entre 30 e 60 nanogramas por ml. Quando esse número cai, o corpo começa a dar sinais. A boa notícia é que essa deficiência pode ser corrigida. Na prática clínica, a recomendação mais comum é uma suplementação diária de vitamina D3 em torno de 1.000 a 2.000 IN, dependendo da necessidade individual. Para quem utiliza soluções líquidas, a medida varia de acordo com a concentração do frasco. Em alguns produtos, pode conter milhares de unidades. Por isso, muitas vezes o médico prescreve em gotas, ajustando a dose exata para atingir o valor ideal, sem risco de excesso. É fundamental entender: não se trata de engolir qualquer cápsula ou frasco. A vitamina D precisa ser medida em exame de sangue, precisa ser ajustada de acordo com a realidade de cada corpo. Mas ignorar essa substância é como tentar mover um motor sem óleo. Não há potência, não há fluxo, não há resistência. A falta dela abre espaço para dores, fadiga e até para doenças silenciosas que roubam a dignidade do homem maduro. Quando falamos em próstata, a vitamina D se mostra ainda mais importante. Ela reduz processos inflamatórios, ajuda a regular o crescimento celular e fortalece a defesa natural contra desequilíbrios que, ao longo dos anos, podem se transformar em problemas sérios. Não é exagero dizer que homens com bons níveis de vitamina D não apenas mantêm a próstata mais saudável, como também sentem mais energia, mais firmeza nas ereções e mais vitalidade no dia a dia. Essa é a peça esquecida. Essa é a vitamina que a medicina de rotina muitas vezes deixa de lado. E é justamente a ausência dela que tem custado caro para tantos homens. O sinal escondido que seu corpo já está dando. O corpo masculino fala, sempre fala, mas nem sempre somos ensinados a ouvir. Muitos homens acreditam que os sintomas que sentem são apenas parte inevitável da idade. Mas o corpo não fala à toa. Ele envia sinais, discretos no começo, insistentes depois, como quem pede socorro em silêncio. E um desses sinais tem relação direta com a deficiência de vitamina D e com a vitalidade da próstata. Quantas vezes você já levantou no meio da madrugada, não apenas uma, mas 2, 3 ou 4 vezes para urinar? Muitos tratam isso como algo normal depois dos 60, mas não é apenas idade, é um alerta. É o corpo dizendo que algo não está funcionando como deveria. A próstata inchada, inflamada, pressionando a bexiga, faz com que você perca o sono, interrompa o descanso, acorde cansado. Esse cansaço específico não melhora mesmo depois de uma boa noite de sono. Ele permanece como uma névoa que rouba clareza, energia e ânimo. Outro sinal frequente é a perda gradual da força no jato urinário. Você percebe que demora mais para esvaziar a bexiga, que a pressão já não é a mesma de antes. Esse detalhe, aparentemente pequeno, revela muito sobre o estado da próstata e da circulação da região pélvica. É o corpo tentando mostrar que precisa de suporte, que precisa daquela peça bioquímica chamada vitamina D, para regular processos que mantêm as células funcionando em equilíbrio. Há ainda sinais mais sutis que muitos não associam à próstata. Dores musculares sem causa aparente, quedas frequentes de energia no meio da tarde, mudanças no humor, irritabilidade sem explicação. Todos esses sintomas podem estar ligados à deficiência de vitamina D. E quando ela falta, o corpo inteiro perde estabilidade. O desejo sexual diminui, a ereção perde consistência, a vitalidade do homem se torna uma lembrança distante. A diferença entre sintomas da idade e sintomas de carência é essa. Quando o problema é apenas idade, não há nada que possa ser feito além de aceitar. Mas quando existe uma deficiência, corrigir a falta pode transformar o cenário. E essa é a boa notícia. Muitos dos sinais que você sente agora não são destino final, são apenas alertas de que há algo a ser recuperado. É preciso enxergar esses sinais como pontos de partida, não como sentenças. O corpo está falando, e cada desconforto é uma oportunidade de investigar, de ajustar, de recuperar. Porque o que parece apenas uma noite mal dormida, uma ida constante ao banheiro ou uma perda de energia durante o dia, na verdade, pode ser o corpo pedindo aquilo que ficou esquecido. A vitamina que sustenta sua potência, sua próstata e sua confiança. O sinal escondido que seu corpo já está dando. O corpo masculino raramente mente. Ele envia sinais, mas muitas vezes o homem ignora, acreditando que é apenas coisa da idade. No entanto, esses sinais mais falam sobre deficiências escondidas, que, quando corrigidas, podem mudar completamente a vitalidade da próstata e da vida sexual. Um dos sinais mais comuns é acordar várias vezes durante a noite para urinar.
Essa interrupção do sono rouba energia, deixa a mente cansada e o corpo enfraquecido. Outro sinal é a perda da força no jato urinário, que se torna mais fraco e demorado, revelando que a próstata não está equilibrada. Mas há também sintomas menos óbvios: dores musculares que não passam, fadiga constante, alterações de humor. São pequenos recados que, somados, mostram que algo está em falta. Falamos da vitamina D, essencial para a defesa da próstata e para a ação da testosterona. Mas há outra vitamina igualmente poderosa que merece atenção: a vitamina B12. Diferente da D, que vem principalmente do sol, a B12 está ligada ao metabolismo, à produção de energia e ao funcionamento dos nervos. Quando falta, o homem sente um cansaço arrastado, como se cada tarefa exigisse esforço dobrado. Além disso, a B12 influencia diretamente a produção de glóbulos vermelhos, fundamentais para levar oxigênio e vitalidade para cada célula, inclusive na região pélvica. A deficiência de vitamina B12 é muito mais comum em homens acima dos 60 anos, principalmente porque, com a idade, o corpo perde a capacidade de absorver essa vitamina de forma eficiente. O resultado pode ser desânimo, perda de memória, formigamentos e até queda na potência sexual. E aqui está a ligação crucial: sem energia celular, sem oxigenação adequada, nem a próstata nem a ereção funcionam como deveriam. Os sinais do corpo, portanto, podem estar apontando não apenas para a falta de vitamina D, mas também para a ausência de vitamina B12. Ambas trabalham como engrenagens complementares. A vitamina D regula hormônios, defesas e circulação. A vitamina B12 garante energia, oxigenação e funcionamento do sistema nervoso, essencial para o prazer e para a resposta sexual. Ignorar esses sinais é entregar-se ao declínio sem luta. Ouvi-los é dar ao corpo a chance de se recuperar, porque quando você entende que aquela fadiga, aquela perda de potência, aquela dificuldade noturna não são apenas velhice, mas um pedido de socorro do organismo, tudo muda. O corpo pede. E cabe a você escutar a história real do homem que recuperou ereções ao corrigir uma deficiência. Há histórias que parecem pequenas, mas carregam a força de um renascimento. David, um homem de 65 anos, viveu quase 2 décadas acreditando que sua potência tinha ficado no passado. Durante anos, enfrentou ereções fracas, tentativas frustradas de intimidade e, no fundo, uma dor silenciosa: a sensação de ter perdido parte de si mesmo. Para ele, o sexo havia se transformado em lembrança e a autoestima, antes sólida, estava rachada pelo peso da impotência. David tentou soluções comuns: comprimidos que prometem resultados rápidos, hormônios aplicados sem acompanhamento, dietas passageiras. Nada parecia devolver aquilo que ele buscava. O problema não era apenas físico, era psicológico. Cada falha na cama era uma ferida na confiança. Cada silêncio ao lado da parceira era um lembrete cruel de que ele não era mais o homem que acreditava ser. Esse peso emocional o afastava não só da intimidade, mas também de si mesmo. Tudo mudou quando, após um exame detalhado, foi constatada uma deficiência severa em vitamina D e em vitamina B12, algo que nunca havia sido investigado antes, como se fosse irrelevante. A correção foi simples: suplementação orientada por um médico, doses ajustadas às suas necessidades e mudanças discretas no estilo de vida, como exposição moderada ao sol e inclusão de alimentos ricos em nutrientes. Em poucos meses, David começou a sentir transformações que pareciam impossíveis. O primeiro sinal não foi no quarto, mas no corpo. O cansaço diminuiu, as noites passaram a ser mais tranquilas, a mente ganhou clareza. Depois vieram os sinais que ele pensava ter perdido para sempre: ereções espontâneas, manhãs em que acordava sentindo vitalidade, momentos de intimidade que deixaram de ser tentativas frustradas e se tornaram encontros reais. O que antes parecia definitivo se revelou reversível. Mais do que recuperar ereções, David recuperou a si mesmo. A confiança voltou ao olhar, a energia voltou aos gestos, e a sensação de impotência foi substituída pela certeza de que ainda havia vida dentro dele. O impacto psicológico foi tão profundo quanto o físico. Ele deixou de se sentir derrotado pela idade e passou a se sentir novamente dono do próprio corpo. A história de David não é milagre, não é promessa vazia. É a prova de que muitas vezes o problema não está na idade em si, mas em deficiências silenciosas que passam despercebidas por anos. Quando corrigidas, o corpo responde, e responde com potência, prazer e dignidade. Essa é a força de prestar atenção ao que parece pequeno, mas que pode mudar tudo.
Quando um homem começa a enfrentar sinais de queda na potência, é comum acreditar que a solução está em repor testosterona. Injeções, géis, cápsulas, tudo parece prometer o retorno imediato da virilidade. A lógica parece simples. Se falta hormônio, basta colocar de volta. Mas a realidade é mais complexa e muitas vezes frustrante. A testosterona é, de fato, um hormônio central para a vitalidade masculina. Ela regula o desejo, influencia a massa muscular, fortalece os ossos e dá firmeza às ereções. Mas a testosterona não age sozinha. Ela precisa de um terreno preparado, de cofatores que permitam sua ação plena. E é justamente aí que muitos homens tropeçam. Eles aumentam o nível do hormônio no sangue, mas não resolvem as deficiências silenciosas que bloqueiam seu efeito. Sem vitamina D, por exemplo, a testosterona encontra barreiras para ativar receptores celulares. É como tentar girar uma chave em uma fechadura enferrujada. A força está ali, mas o mecanismo não responde. Já a ausência de vitamina B12 compromete a energia celular, a oxigenação dos tecidos e a condução nervosa, elementos fundamentais para que a resposta sexual aconteça de forma natural. Não é difícil entender por que tantos homens, mesmo usando testosterona, continuam frustrados e sem resultados. Outro fator esquecido é a circulação. Ereção é sangue. Sem fluxo adequado, sem vasos saudáveis, não há hormônio capaz de sustentar uma resposta satisfatória. A testosterona pode acender o desejo, mas se não houver nutrientes, movimento e equilíbrio no organismo, o corpo não consegue traduzir esse desejo em potência. O resultado é uma sensação de vazio, como se algo estivesse sempre faltando. A solução não está em descartar a testosterona, mas em enxergar que ela é apenas parte de um conjunto. Hormônio sem base sólida é como combustível despejado em um motor enferrujado. Não adianta, porque o sistema não está preparado para receber. Mas quando você combina testosterona com os nutrientes certos, com níveis adequados de vitamina D, com reservas de vitamina B12, com hábitos que favorecem a circulação, então a resposta muda. E o corpo começa a reagir como deveria, não de forma artificial, mas com vitalidade genuína. Por isso, confiar apenas na testosterona é uma armadilha comum. O verdadeiro segredo está em criar as condições internas para que ela cumpra seu papel. E essas condições envolvem muito mais do que uma seringa ou um frasco de gel. Elas envolvem escutar o corpo, corrigir deficiências, restaurar engrenagens esquecidas e devolver ao organismo a harmonia que ele precisa para funcionar como no seu auge. Muitos homens acreditam que apenas exames sofisticados podem revelar o estado da sua saúde sexual. Mas o corpo, em sua sabedoria silenciosa, já oferece pistas claras sobre o que está acontecendo. Há pequenos sinais que funcionam como um teste natural, simples e poderoso, capaz de indicar se sua próstata, sua circulação e sua energia ainda estão respondendo como deveriam. Um dos mais reveladores é a ereção matinal. Durante a juventude, ela surge sem esforço, como reflexo de um corpo cheio de vitalidade. Mas quando começa a desaparecer, revela que algo não vai bem. Não se trata de vergonha ou de acaso. É um marcador fisiológico que mostra se os hormônios, os vasos sanguíneos e o sistema nervoso estão funcionando em sintonia. A ausência frequente desse sinal é um alerta de que seu nível de vitalidade está em queda. Outro indicativo é a força do jato urinário. Um fluxo firme e contínuo mostra que a próstata está equilibrada e que a circulação da região pélvica está ativa. Quando esse fluxo se torna fraco, demorado ou interrompido, é como um alarme silencioso avisando que há algo a ser cuidado. Não é apenas desconforto, é um retrato do que está acontecendo dentro do corpo. Há ainda a questão da energia diária. Se você sente que acorda cansado, que sua disposição não sustenta o dia, que precisa se arrastar para cumprir tarefas simples, esse é um teste tão válido quanto qualquer exame de laboratório. A vitalidade verdadeira se expressa em energia estável, clareza mental e desejo de viver. Quando isso se perde, o corpo está pedindo atenção. Esses sinais não substituem avaliações médicas, mas funcionam como espelhos imediatos do seu estado interno. Eles mostram se você está em um caminho de preservação ou de desgaste. E o mais importante, eles oferecem a chance de agir antes que o problema se torne maior. Porque quando reconhecidos a tempo, esses sinais podem ser revertidos. O corpo, mesmo depois dos 60, ainda guarda uma surpreendente capacidade de recuperação. Esse é o valor de prestar atenção nos testes naturais que o próprio organismo realiza diariamente. Não há custo,
Não há tecnologia avançada, apenas a sensibilidade de perceber o que antes parecia detalhe. É nessa escuta silenciosa que muitos homens redescobrem a chance de recuperar vitalidade, confiança e potência. Recuperar vitalidade não é obra do acaso, nem resultado de uma única decisão. É um processo de reconstrução que precisa ser conduzido com inteligência e cuidado. A boa notícia é que, ao contrário do que muitos imaginam, não exige medidas extremas nem soluções caras. Existem 3 pilares que, quando colocados em prática, transformam a relação entre o corpo, a próstata e a potência. O primeiro passo é preparar o terreno. Nenhuma semente floresce em solo árido, e o mesmo vale para a vitalidade masculina. Isso significa reduzir aquilo que sabota o corpo em silêncio: o excesso de açúcar, os ultraprocessados, o álcool em excesso, o sedentarismo. Quando você tira esses obstáculos, abre espaço para que o organismo volte a reagir. A próstata, o coração, os vasos sanguíneos e os hormônios começam a trabalhar em harmonia, sem o peso constante da inflamação e do desgaste. O segundo passo é reinserir no dia a dia aquilo que ficou esquecido: as vitaminas essenciais. Já falamos da vitamina D, que regula hormônios e protege a próstata, e da vitamina B12, que garante energia e condução nervosa. A correção dessas deficiências não é luxo, é necessidade. Em muitos casos, bastam 1.000 a 2.000 de vitamina D3 ao dia, ajustadas conforme exames, e uma suplementação de vitamina B12, seja em cápsulas ou injeções, para reverter anos de cansaço e perda de potência. É claro, sempre com acompanhamento profissional, porque a dosagem certa faz toda a diferença. Quando esses nutrientes são reinseridos, o corpo responde com clareza: mais energia, melhor circulação, maior firmeza. O terceiro passo é potencializar o efeito com hábitos que devolvem fluxo ao corpo. Caminhadas regulares, respiração profunda, exercícios de alongamento pélvico. São práticas simples, mas que colocam sangue em movimento, oxigenam os tecidos e ampliam o efeito dos nutrientes. É nesse momento que a engrenagem volta a girar. Testosterona, circulação, nervos e músculos funcionando em conjunto, produzindo vitalidade real. Esses 3 passos formam um ciclo virtuoso. Quando você prepara o terreno, o corpo para de se desgastar. Quando você reintegra o que faltava, a engrenagem volta a funcionar. E quando você estimula o fluxo com movimento, o resultado se multiplica. É um processo de reconstrução que não depende de idade, mas de decisão consciente. Essa é a base para recuperar potência com segurança. Não se trata de buscar atalhos, mas de respeitar o corpo, ouvir seus sinais e oferecer o que ele realmente precisa. Porque, no fim, vitalidade não é sobre voltar a ter 20 anos. É sobre sentir-se vivo, forte e confiante em qualquer idade. A vida depois dos 60 não precisa ser um capítulo de perdas e silêncios. O que rouba a vitalidade não é o calendário, mas as escolhas invisíveis que se acumulam ao longo dos anos. O corpo dá sinais, pede atenção, e quando esses sinais são ouvidos, a história pode mudar. Não é a idade que decide sua potência, é a forma como você cuida do que tem dentro de si. A vitamina D, esquecida em tantos exames de rotina, e a vitamina B12, frequentemente ignorada, podem ser chaves poderosas para reativar a próstata, devolver energia e reacender a chama da vitalidade sexual. Pequenos ajustes no estilo de vida, aliados a essa reposição estratégica, constroem um terreno fértil para que a testosterona e a circulação voltem a agir com força. É como reabrir um caminho que estava bloqueado, permitindo que a potência volte a fluir. A verdade é que você não precisa aceitar a queda do desejo, a fraqueza da ereção ou a perda de energia como um destino inevitável. Esses não são sinais de fim, são convites para recomeçar. A ciência já provou que mesmo corpos maduros, quando recebem o que precisam, podem responder com vigor, prazer e confiança. E esse direito não tem idade. A vitalidade é mais do que ereção ou desejo. É a sensação de estar presente, dono de si, capaz de olhar para a própria vida com coragem e dignidade. É sentir que o corpo não é um inimigo que falha, mas um aliado que pode renascer com os cuidados certos. É entender que a força masculina não se mede apenas pelo que acontece entre 4 paredes, mas pela capacidade de viver com energia, conexão e propósito. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos homens enfrentam os mesmos medos, as mesmas dúvidas, a mesma frustração. Mas há um caminho diferente. O caminho que começa com a escuta dos sinais, com a valorização das vitaminas esquecidas, com escolhas que resgatam o equilíbrio perdido.
E, acima de tudo, com a decisão de não se render ao silêncio da idade, a vida ainda guarda potência dentro de você. A chama não se apagou, apenas espera o momento certo para ser reacendida. E esse momento começa quando você entende que vitalidade não é passado, é presente. E que mesmo depois dos 60, ainda é possível viver com força, prazer e confiança.